Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SagaCast, nosso espaço para bate-papo sobre psicologia, esporte, saúde mental, qualidade de vida e muito mais. E hoje temos aqui um super papo sobre psiquiatria do esporte com o Dr. Roberto Nicola. Espero ter falado corretamente dessa vez. Eu Alô, vou falar aqui sim. um pouco sobre a atuação dele e também o que é essa tal de psiquiatria no esporte, que é uma área que vem crescendo pouco a pouco e sendo mais discutida aí no Brasil. Roberto, muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite e se apresente para o pessoal que ainda não te conhece, que está aqui assistindo a live ao vivo ou a gravação posteriormente. Bom, Franklin, é um prazer. Primeiramente, quero agradecer esse convite e poder falar de um assunto que é tão interessante, né, que pega tanta, tanta área de atuação, tanto da psicologia quanto da psiquiatria, né? Bom, eu me chamo Roberto Nicola, eu sou médico, psiquiatra, eu tenho pós-graduação em medicina do esporte Legal. e trabalho, tenho uma área de atuação que é dentro da psiquiatria do esporte. Já atuo nessa área como psiquiatra do esporte já em torno de 3 anos, né, dentro de um clube, né, de futebol, trabalho dentro do Grêmio Futebol Porto Alegrense, aqui em Porto Alegre, onde exerço atividade nas categorias de base do clube e dou suporte quando necessário no time profissional. Legal. Então, eu tenho uma atuação nessa área, que é uma área que ainda não dá para se dizer que é uma subespecialidade aqui no Brasil. Entretanto, na Europa, Estados Unidos, alguns países até mesmo da Oceania, já é considerada uma subespecialização dentro da psiquiatria. No Brasil, não, ainda não, mas sim é uma área de atuação. Então, eu sou mais ou menos, né, psiquiatra. Muito no meu consultório trabalho bastante pacientes fora da parte do atleta, né? Mas sempre envolvo o esporte como uma ferramenta terapêutica também aos meus pacientes, né? Então, e também trabalho dentro com atletas dentro do consultório particular também. Interessante. E de onde surgiu esse interesse por trabalhar com esporte inicialmente? Você começou como médico do esporte ou começou pela psiquiatria? Como foi dentro da sua história aí? Qual foi o caminho inicial? Franklin, eu sempre gostei de esporte, né? Uhum. Sempre, durante a minha infância, meus pais também gostavam bastante, sempre pratiquei esporte, e o esporte sempre foi uma via de socialização na minha vida, né? De conhecer outras pessoas. Eu vim de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde que, né, digamos que o início da socialização na infância ali era através do esporte, das escolinhas, então o futebol sempre teve, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem uma rivalidade muito grande, né, entre o Internacional e o Grêmio. Então, isso é muito grande aqui no estado, né? Então está sempre envolvido com questões do esporte. Depois que eu fui para a medicina, logo que eu entrei na medicina, ali pelo terceiro semestre já da faculdade, eu comecei a estagiar no Grêmio aqui, né? Então, já entrei no Grêmio, na época, o estagiário não ganhava nenhum tipo de bolsa, nenhum tipo de remuneração, era amor à camisa mesmo, né? E já no início, tu viajava, tu recebia instrução, então foi bem desafiador para mim. Ali eu tive meu primeiro contato com farmacologia, aprendi bastante sobre exames físicos, exame de fazer uma avaliação no joelho, como proceder numa concussão, sutura. Então, isso foi muito cedo para mim, assim, dentro da faculdade. Até eu aprendi no clube muito antes de começar a ter a matéria na faculdade. Assim. Legal. Ano passado, ali, quando eu cheguei no 10º semestre da medicina, eu pensei, poxa,
eu ainda estava no Grêmio, mas eu pensei, não, a psiquiatria é minha área, então, infelizmente, vou ter que largar o esporte, porque não tem como fazer psiquiatria e manter a minha atuação dentro do esporte, né? Na minha cabeça, se eu fosse fazer traumato-ortopedia ou dentro da medicina esportiva, eu continuaria no esporte, mas escolhendo psiquiatria, parece que alguma coisa dentro de mim falava, não tem como prosseguir, né? Uhum. Lá na frente, depois fazendo psiquiatria, eu já estava no último ano da psiquiatria, da residência, recebi um telefonema de um médico que trabalhava dentro do Grêmio, e ele falou, poxa, Nicola, tu não quer fazer um jogo? Tu não quer fazer um jogo aqui? Um time, tá faltando médico, tu vem aqui, tu faz o jogo para Legal. nós. Daí parece que surgiu de novo toda aquela vontade Uhum. de fazer parte da rotina, porque o médico que trabalha com esporte é um médico diferente. Ele trabalha num lugar aberto, por vezes de bermuda, num ambiente esportivo, então é um ambiente muito agradável, né? Não que o consultório seja ruim, mas ter Sim. um contato mais com a natureza é tão gratificante, né? E exercer a medicina. Então, isso me chamou a atenção. Eu fiz o jogo, comecei a fazer de novo, era contratado para fazer algumas atuações ali. Naquele tempo, eu acompanhei bastante algumas categorias, né? E daí eu pensei, poxa, será que tem alguma coisa de psiquiatria com esporte, né? Daí eu fiz uma revisão na literatura médica, procurei todos os estudos sobre futebol profissional e psiquiatria, né? E daí eu mergulhei nesses estudos, assim, e falei, poxa, tem uma área de atuação aqui. E na mesma época, por coincidência, o meu irmão falou para mim, olha, meu irmão é médico também, hoje é oftalmologista, eu vi na televisão, tem um médico que lançou um livro Psiquiatria Esportiva, que Legal. se chama Hélio Fadel. Sim, E, sim. e daí, inclusive, é esse livro aqui, né, assim, sempre tem por perto. Uhum. Então, daí eu falei, nossa, então esse livro, daí parece que as coisas começaram a andar para esse lado, assim. E eu falei, poxa, deve ter alguma área de atuação aí interessante. E daí fiz o estudo, né, e apresentei lá no Grêmio, falei que eu poderia ter. E daí, claro, eu já tenho, hoje eu atuo como médico do esporte também, não só na área dentro da Uhum. psiquiatria. Eu vou em jogos, eu faço todo o atendimento, às vezes eu tenho que pedir exame raio-x, ressonância, tenho que fazer exame de joelho, clínica geral, no dia a dia, né? Sim. E comecei a perceber, virei amigo do Hélio, virei amigo do Hélio, começamos a conversar, e ele me passou bastante coisa interessante, eu dei algumas ideias para ele, e a gente tem uma parceria hoje, Legal. né? E então, se eu, a psiquiatria hoje do esporte no Brasil, ela está ainda é uma área pouco desconhecida até pelos colegas médicos, pelos colegas psiquiatras, né? Imagina só para um dirigente esportivo. Então, assim, é uma área de atuação ainda que nós estamos desbravando, assim. A sensação é que somos bandeirantes, assim, estamos entrando e mostrando Sim. um pouco do como funciona, porque as pessoas acham que é um psiquiatra dentro de um clube, né? Uhum. Não é isso. É completamente diferente disso. Interessante. Então, de fato me surpreendeu quando eu comecei a estudar a psiquiatria do esporte, como é que ela é, né? Ela é muito diferente, né? Ela, de fato, ela é uma intersecção entre a medicina do esporte e uma área mais da psiquiatria mesmo, né? Então, é uma área de intersecção muito interessante, onde que tu consegue ter o conhecimento médico do esporte e ter o conhecimento também da parte mais mental, então tu consegue observar os dois contextos, corpo, mente, e a intersecção disso, né? Tu começa a unir isso, né? Então,
Eu acho que é uma área médica, talvez seja o médico que mais esteja dentro do conceito corpo-mente. Interessante. E isso no esporte é fundamental, Uhum. né? Tanto para o desempenho, para a saúde, para uma série de fatores. Começa a olhar uma situação em vários prismas ali. Roberto, Uh, qual seria, Pode assim, a falar. principal diferença? Eu acredito que, assim, a psiquiatria do esporte, como você mesmo trouxe, né, é uma área que acho que mesmo dentro do cenário médico, provavelmente não deve nem ser dita em nenhum momento da graduação, nem comentada. E você vê quão curioso é, e já aconteceu assim, de conversas que eu tive com pessoas da psicologia, graduados ou graduandos, que também nunca nem ouviram da psicologia do esporte, que já está há um tempo, tipo assim, já tem uma especialidade ali dentro da área que está regulamentada pelo conselho em si. Como você trouxe, né? Psiquiatria do esporte é uma sub-área dentro da psiquiatria, né? Principalmente em outros países já é reconhecida, mas provavelmente dentro de uma graduação, talvez, ou até mesmo outros médicos, nunca tenham ouvido falar. Então, qual seria a grande diferença na forma de atuar que diferencia um psiquiatra tradicional, que você marca uma sessão na clínica, para um psiquiatra do esporte? Bom, o psiquiatra do esporte, ele trabalha, várias formas, tá? Inúmeras situações. Mas vamos focar, né, no atleta de alto rendimento. Sim. Nós temos que lembrar que o alto rendimento ele não tem nada a ver com saúde. Uhum. É uma carga de estresse que leva, sim, a um desgaste físico e emocional. Tendo essa noção, o atleta tem que performar, mesmo tendo um certo desgaste. E tu vais estar inserido, por exemplo, num clube ou atendendo no seu consultório particular, um atleta de alto rendimento que não pode parar e que por vezes tem um tipo de sofrimento. O psiquiatra do esporte ele tem uma característica de integração. Ele tem que saber muitas coisas do paciente. Como é que é o esporte? Provavelmente, futuramente, né, quando a psiquiatria do esporte for uma área já consolidada, vai ter psiquiatras do esporte que vão trabalhar, digamos, com esportes mais da área marcial, Uhum. né, lutas. Outros vão trabalhar um pouquinho. O psiquiatra do esporte ele precisa ter noção do que esporte o paciente está fazendo. Como é aquele esporte? Como é que são as regras? Como é que é o ciclo de competição? O psiquiatra do esporte tem que ter noção de como aquele atleta recupera de um trauma físico. Como é Uhum. que é a evolução dele? E tem um grande detalhe aqui, né, que tu, obviamente, já se deparou, que algo comum à nossa área. O esportista, ele começa a prática do esporte lá, de alto rendimento, lá pelos 6, 7 anos. E vai escalonando, escalonando, até chegar num nível mais profissional. Ele não é treinado, muitas vezes, a falar o que sente. São pessoas que usam do corpo como instrumento de trabalho. E não só de trabalho, mas como uma expressão do que sentem. O atleta ele vai estar feliz, vai estar triste, vai estar ansioso, mas ele tem que performar. Não importa se ele está triste, não importa se ele está ansioso. Vai lá, faz a performance. Se tu não é capaz de fazer isso, eu vou te tirar, eu vou colocar outro que seja. Então não tem espaço muito para usar mentalização, para usar. Então o atleta ele de alto rendimento, ele não vai ser tão parecido com pacientes convencionais que chegam no nosso consultório.
Uhum. ele vai expressar de outra forma uma ansiedade, uma depressão. Muitas vezes, não quer dizer que seja uma regra geral, mas Uhum. muitas vezes ele vai expressar no corpo isso, ou na performance dele. E às vezes tu começa a perceber que existe um sofrimento porque o atleta tem um estiramento atrás do outro, o atleta ele tem um desempenho que vai diminuindo, o atleta ele está com um comportamento de grupo que não é o usual dele. Sim. Vai ser ali que tu vai começar a identificar os primeiros sinais e sintomas de algum transtorno mental comum. Uhum. E é ali que tu tem que agir. Não vai agir quando ele já tiver um transtorno de fato. Sim. Então, a psiquiatria do esporte ela trabalha muito antes do transtorno. Ela trabalha em cima de, algumas vezes, de alguns sintomas. Uhum. Né? E a gente sabe que o atleta vai receber inúmeros estressores durante a carreira. E o psiquiatra do esporte ele não pode combater muitos estressores. Ele vai ter que auxiliar o atleta a se adaptar a esses estressores. Perfeito. Então, o atleta durante uma carreira, o atleta de alto rendimento, ele sofre mais ou menos mais de 600 fatores estressores durante a carreira. Tem um estudo europeu que fala nesse número, mais de 600. E assim, existe prevalência. Cada esporte, por exemplo, o futebol, que é a minha área de interesse, né, que eu trabalho mais, eu atendo outros atletas que às vezes estão em outras categorias, outras modalidades esportivas. Então eu tenho que estudar aquela modalidade. Mas no futebol, por exemplo, eu já sei a tendência. Por exemplo, o atleta vai chegar num clube, não está conseguindo se adaptar, tem dificuldade de fazer amizade, um comportamento mais introspectivo. Se eu não agir, eu identifiquei isso, se eu não agir agora, ali na frente ele vai demonstrar uma dificuldade, vai demonstrar uma diminuição do desempenho. Uhum. Se eu identificar que o atleta vai ficar mais de 28 dias em recuperação, a fim de terapêutica, fisioterapia, eu já tenho que fazer a intervenção antes de aparecer os sintomas, porque eu sei que tem uma tendência muito grande daquele atleta de desenvolver sintomas, que vai prejudicar ele ao longo da terapêutica, vai Uhum. dificultar o retorno dele. Então, tem várias situações dentro do esporte, eu estou falando aqui do futebol, que vai diminuir o desempenho lá na frente. E tu pode agir, claro, o psiquiatra ele tem um trabalho integrado. Para que ele consiga fazer todo esse movimento, ele vai ter que ter uma boa equipe de saúde mental, psicólogos, por vezes psicopedagogos, assistente social, né, os outros médicos. O psiquiatra do esporte ele vai ter que conversar com o fisioterapeuta e vai ter que entender um pouco do trabalho da fisioterapia, porque ele vai falar, olha, esse atleta está com monotonia de treinamento, ele está vindo aqui todo dia e está fazendo a mesma coisa durante 2 semanas, ele está se desmotivando. O que acontece com o atleta que se desmotiva? Passa a comer mais, passa a beber mais. Uhum. Então, tu já tem que, antes de aparecer um transtorno ali, tu já age. Sim. Então, eu estou falando mais do psiquiatra que é no meu caso, que está dentro do clube, né? Sim, sim. E que tem toda uma estrutura junto. Claro, o trabalho do psiquiatra é um trabalho de integração, porque ele consegue ter essa visão tanto médica do Uhum. processo de recuperação fisiológica e tudo mais, e ele consegue ter a percepção psicológica. Perfeito. Então, ele consegue integrar, ele consegue, por exemplo, eu tenho um paciente que tem um transtorno mental, uma depressão. Eu vou me comunicar com o fisioterapeuta na linguagem do fisioterapeuta, para abordar aquele sintoma. Uhum. Eu vou conversar com o traumatologista com a linguagem do traumatologista, para abordar esse sintoma. Eu vou falar com o psicólogo com a linguagem do psicólogo, para falar desse sintoma. Então,
Então, eu vou unir todos essa equipe na direção do tratamento desse paciente. Uhum. Então, eu acredito que o papel fundamental do psiquiatra do esporte dentro do clube é agregar e conseguir falar, é um poliglota dentro do clube, digamos assim. Vai conseguir trazer várias pessoas de várias áreas, focando com a linguagem própria de cada área. Perfeito. Tá? Então, assim, é uma prática bem diferente de uma prática do consultório, do paciente, né, do psiquiatra clínico usual. Então, usa uma outra linguagem, usa outras questões, por vezes, e outra, muitas vezes tu não vai poder usar um remédio, tu vai ter, por exemplo, eu tive um atleta que estava com transtorno de sono, desmotivação, e não estava conseguindo focar nos treinos e tinha uma seletiva para ali 2 semanas para seleção. Uhum. Então, tu começa a pensar qual que seria o melhor tratamento para esse atleta, visando ele ter uma boa seletiva. Sim. Então, tu não vai só dar o remédio para ele e falar, ó, volta daqui um mês, né? Não, tu vai ter que usar muita coisa. Tu vai ter que usar até a questão de preparação mental. Sim. Daí tu vai ter que ligar pro psicólogo, olha, como é que a gente pode fazer? Estou trabalhando isso, identifiquei isso. Se eu colocar esse remédio, quem sabe, eu não sei se ele vai conseguir até lá, quem sabe a gente foca nisso, nisso, nisso. Depois ele faz a seletiva e depois da seletiva a gente assume um outro foco. Então é um trabalho dinâmico, porque a vida do atleta é dinâmica. Uhum. E tu não pode simplesmente dar um atestado para o atleta e falar, não, fica em casa, né, e espera isso passar, espera os remédios fazer efeito. Não, se ele não passar na seletiva, o ano dele todo vai mudar. Excelente. E Então, pode falar. tem até um ponto que você acabou entrando aí interessante, que eu sempre fico curioso, assim, principalmente com um trabalho com atletas, sabe? Que eu acho que ninguém melhor do que um psiquiatra do esporte para responder. Porque já me perguntaram uma vez, um atleta, ele tinha ido a um psiquiatra, e o psiquiatra passou um medicamento lá, e realmente ele necessitava, só que na seletiva da competição que ele participou, tinha um exame antidoping. E aquele medicamento, aquele fármaco, não passava. Alguma substância lá dava, dava positiva no doping. E eu acredito que muitas vezes falta essa percepção, né? Principalmente quando é um profissional que não é do esporte, de entender a modalidade, entender talvez o cenário que aquele atleta está, das competições que ele participa, para conseguir tomar a melhor decisão ali em relação ao fármaco a utilizar, né? Eu acredito que Isso. às vezes a decisão ali no momento foi algo que ele nem ele mesmo sabia, né? Tipo, que teria essa substância X. Então, assim, em si das situações, normalmente, digamos que, não sei se tem fármaco suficiente para isso, mas que o atleta ele precisa, porém ele vai ter alguma competição, algo que vai ter um antidoping que pode dar alguma alteração, que acaba sendo realizada. Bom, assim, primeira coisa que nós temos que ter em mente é que cada esporte tem alguns remédios de doping. Por exemplo, no esportes de tiro, de precisão, né? Uhum. Arco e flecha, propanolol, que é um remédio super comum, que diminui aquele tremor essencial da mão, assim, é proibido, é doping. Em outras modalidades esportivas já não é. Uhum. Então, assim, tu tem que estar inserido e conhecer a modalidade esportiva, conhecer o que é doping e o que não é doping. Né? Quanto mais o médico do esporte trabalha com determinado esporte, menos remédio ele vai usar. Por exemplo, um atleta
Vamos falar uma situação clássica. Um jovem atleta chegou no clube e aquele exemplo que eu trouxe antes, não tem dificuldade de se adaptar e tudo mais, começou com um quadro depressivo, saudade de casa, Uhum, quando fala da mãe começa a chorar, a família está preocupada, ele emagreceu, não está sim. conseguindo treinar bem. Bom, é um quadro depressivo, dá para identificar ali um quadro depressivo, uma síndrome depressiva, né? Talvez um episódio agudo. Tu pode medicar, se tu pegar lá o manual, tu vai medicar, tu vai. Bom, se tu é um médico que trabalha no esporte, tu já sabe que isso é um problema de adaptação. Né? Poxa, por exemplo, o Grêmio recebe meninos do Brasil inteiro, chegam aqui, 13, 14, 15 anos, né? Que vem do Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. Olha a mudança, clima, comida, cultura. Muitos meninos nunca saíram de casa, chegam aqui, então tu vai chamar assistente social, tu vai chamar toda a equipe para fazer uma melhor adaptação daquele atleta e muitas vezes tu não vai precisar usar uma fluoxetina, por exemplo. Uhum. Tá. Mas digamos que eu faça uso de um remédio e que, claro, vou ter que pensar se é doping ou não, tem que usar um remédio. Tá? Então, dentro da psiquiatria não é tantos remédios que são doping. Existem, mas não é tantos, quanto a gente acredita que seja. Uhum. Ele vai usar, tudo bem, não é doping, blá blá blá. Bom, tem um atleta tal que ele vai ter que usar um remédio que é doping. E tu tem que dar aquele remédio porque aquilo vai, de alguma forma, tratar ele e outro remédio não conseguiria, de fato. Né? Daí tu vai fazer uma carta. Né? Tem a UADA e tem o antidoping brasileiro, né? O ABC. Então, tu vai entrar e tu vai fazer uma AIT, um documento, né, onde tu vai explicar o atleta tal, tem um diagnóstico tal, nós precisamos fazer uso dessa medicação devido a isso, isso, isso. Tu manda lá e eles vão avaliar. E sim, eles vão, na maioria das vezes não tem problema nenhum. E daí tu vai assegurar que aquele atleta use aquela medicação. E daí vai dar no doping, mas tu vai estar respaldado. Muitas vezes, como o caso que você citaste, o exemplo, que o médico fez o uso terapêutico de uma medicação e ele não viu que era doping, mas ele pode fazer um outro documento escrevendo, olha, dia tal, lá no mês passado eu dei esse remédio para o atleta por causa disso, 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 disso. E vai ser avaliado também. Né? Claro, muitas vezes é questionado, por que tu não deu outro remédio que não é doping? Né? Sim. Então tem essa questão também. Mas geralmente é bem tranquilo isso, assim, não dá muitos problemas, né? Geralmente o doping dá problema fora dos remédios psiquiátricos, assim, Uhum. fora dos remédios psiquiátricos. Mas é uma área de atuação também do psiquiatra do esporte. A questão de dopagem e abuso e uso de substâncias psicoativas, né? Sim. Maconha, daqui a pouco álcool. No esporte de rendimentos, de alto rendimento, vai ter algumas características no esportistas que vão ter mais risco que a população geral. O atleta vai ter um pior sono. Isso é clássico. O atleta vai ter um abuso alimentar. Tem um estudo finlandês que mostrou que 78% dos atletas tinham algum tipo de transtorno alimentar. Né? E vão também ter questões de uso e abuso de substâncias, né? Psicoativas. Então, é uma população de risco para algumas questões psiquiátricas e da psicologia também. Sim. Interessante. Eu até acreditava que
talvez, assim, os remédios psiquiátricos dessem um pouco mais de uso de doping, né? Até conversando com algumas pessoas, às vezes surge isso, né? Por questões de atenção, realmente, questões de foco, né? A pessoa sempre associa muito rápido, vai usar o doping para Esse, ficar mais foco. sim, não, sim. Tem esse doping. São poucos os remédios psiquiátricos que causam doping. Tem remédio psiquiátrico que causa doping, sim, que aumenta o desempenho. Tem até doping cognitivo e doping físico. Sim, interessante. Muito bom. E claro que, como você trouxe, né, dentro de um trabalho institucional, acaba sendo bem mais interessante nesse acompanhamento, porque diferente daquele caso que eu acabei trazendo, de a pessoa foi no consultório e tal, e recebeu a medicação, e não sabia que seria doping e tal, e também, às vezes, pela dinâmica da sessão, não deu tempo de aprofundar, entender o esporte, ir lá e buscar saber sobre o esporte. Então, Déficit de atenção tem muito doping ali das medicações, né? Metilfenidato, você tem que cuidar. legal, interessante. Achei bem legal também o que você acabou trazendo muito das situações, né, dos jovens de categoria de base, porque é algo bem comum, né? Eu já trabalhei em base um tempo e eu acabei percebendo muito isso, que até jovens que vinham do estado vizinho ou de cidades do interior, e mesmo assim trazer essa demanda, né, de ficar semana afastado da família e preocupados se iam ser escalados, se teriam que voltar também. Então, é bem legal isso. É, Naturalmente, estávamos tem, ansiosos, assim, vai falar com o psicólogo porque está ansioso. Mas muitas vezes era mais essa preocupação. E aqui a gente não tinha assistente social porque não era um clube regulamentado, não era um clube formador, né? Então, assim, não tinha assistente e ficava dificultando. isso. E, Franklin, quando eu fiz aquele estudo da psiquiatria que eu peguei todos os estudos que estavam ao meu alcance da psiquiatria no futebol, eu fiz eu fiz o meu TCC, eu fiz um artigo, né, uma revisão. E dentro desse artigo me ajudou muito no decorrer, me deu uma direção. Então ali eu identifiquei quais são os maiores riscos de um atleta no futebol. Sim, Então ficou muito fácil, antes de o risco acontecer, eu já estou atento ao que vai acontecer. legal. No futebol é muito comum. Então, por exemplo, no futebol tem o que os estudos falam, né? Eu posso falar um pouquinho disso. Uhum, Questão da adaptação. Se adaptar a uma nova cultura, se adaptar, por exemplo, vou te falar uma situação bem comum. O atleta que é oriundo de uma favela, ele tem uma noção de comunidade muito grande. Ele está na troca, às vezes ele está na casa da tia, ele vai na casa do vizinho. Então, ele tem um comportamento social de comunidade muito rico. uhum, E quando ele sai desse ambiente favela, para ele precisar se individualizar, ele sofre muito. Ele sofre pela individualização, de ter o quarto dele, de fazer as coisas dele, de dormir sempre na mesma cama, de ter, de ter uma rotina individualizada. Ele sente falta dessa mistura, dessa questão mais comunitária. uhum, Então, é um atleta que vai, um atleta, poxa, foi destaque das favelas, Rio de Janeiro, blá, 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 veio para um clube de futebol, veio para uma situação, ele vai sofrer o processo de individualização. uhum, Né? Ele vai sentir falta daquele movimento da muvuca. uhum, Né? Então, tem que ser um atleta que é clássico. Um atleta que veio do interior, que você mora com os pais, tudo mais, o futebol sempre junto, tudo mais. Vem para um clube de futebol, é cobrado, vai para o quarto, come, os companheiros volta pro... também vai sofrer, vai sentir falta da família. Como é que lida, né, com a saudade de casa? Saudade todos vão ter. Como é que ele vai lidar? E se ele tiver um traço de mais introspecção, de dificuldade de socialização, ele vai sofrer
sofrer, porque o que vai segurar um atleta dentro do clube para ele se adaptar melhor são os elos que ele vai criando ali dentro. Né? Ele vai criando elo, parceria, amizade, e o resultado vai mostrando dentro de campo. Ele vai jogando melhor, vai se adaptando mais rápido. Quando veja, está se sentindo em casa. Então, essa transição é muito importante, tem que estar atento. Todos os atletas se lesionam e ficam mais de 30 dias parados, vão ter o sofrimento mental. Inerente. O atleta está acostumado a jogar desde os 7 anos. O músculo dele trabalha todo dia, produzindo endorfina. E vai abastecer, vai fazer uma economia dentro do para ele cerebral, com neurotransmissores e tudo mais. E ele vai ficar dependente, ele vai ficar um dependente, digamos, endógeno daquele estímulo muscular. Então, quando ele se lesiona e tem que ficar parado, às vezes um atleta joga 15 anos e nunca se lesionou, de repente ele se lesiona. Ele vai ter um sofrimento, vai ter uma abstinência. Ele vai dar um quadro de sofrimento. Dores crônicas, atletas estão sempre recorrendo a dores crônicas, os estudos falam bastante de deslocamento, né? Tem atletas que moram fora do CT, que tem que pegar 3 ônibus, né? E assim, né? Eu trabalho dentro de um clube de futebol, um clube grande, que é a minoria. Né? Se a gente pegar um estudo da CBF lá de 2014, se eu não me engano, o que ela falava? Acima de só 4% dos futebolistas ganham acima de 4, 6 mil. O resto ganham abaixo disso. E a maioria ganha um salário mínimo e precisa ter um segundo emprego para se manter. Então, olha a realidade do futebol brasileiro não é tão diferente da realidade brasileira. Né? Então, eu estou trabalhando com atletas de 3, 4% da população. Então, se a gente pegar o amplo mesmo, tem muito mais fatores de risco, tem muito mais sofrimento ali. Questões familiares, né, conflitos familiares, que você sempre tem que estar atento, monotonia de tratamento. Né. Outra questão no futebolista é a aposentadoria, esse processo. Né. Tem um estudo europeu, na verdade um estudo inglês, que fala que entre 2007 a 2011, 2012, 11% das mortes dos futebolistas aposentados e ativos foi suicídio. Então, tu vê o grau de sofrimento, né? Isso num país como a Inglaterra. Né? Então, é um sofrimento muito grande. Que o atleta ele não pensou, muitas vezes tem o plano A e o plano A. E de repente ele é aposentado e ele não sabe quem ele é, ele perde a identidade dele. Perfeito. Então, tem vários fatores aí que a gente trabalha. Dentro do futebol é mais ou menos isso. Não foge muito disso. Então, sim. Tu já sabe qual é o atleta que está indo para esse sofrimento e tu age antes do transtorno. E tu agindo antes do transtorno, o atleta vai continuar rendendo e vai aumentar o potencial de ação dele. O psiquiatra do esporte ele não só trata, mas ele também aumenta o desempenho. Né? E não é sozinho, né? A gente sabe que o psiquiatra do esporte hoje, ele sozinho dentro do clube não faz muita coisa. Ele tem que ter um psicólogo, tem que ter um nutricionista, tem que ter toda essa configuração aí. E, Roberto, isso me lembrou muito, eu acho que foi uma palestra, talvez uma palestra de um fisioterapeuta esportivo de um clube grande, e ele tipo fala assim, uma vez me perguntaram depois de um jogo o que eu acho de não ter trabalho, porque nenhum atleta se lesionou. Ele falou, excelente, porque mostra o quanto o trabalho preventivo que eu realizei foi eficaz. Ele fala, eu trabalho para prevenir depois de acabar um jogo, uma grande final, todos os atletas estarem bem e a gente só vai fazer um processo ali regenerativo e pronto. Ninguém com lesão, ninguém com nada grave, porque a gente vem cuidando disso de forma preventiva, né? Não é esperar o incêndio
para querer apagar o fogo. É já prevenir o incêndio, né? Isso é o É, interessante. sim, a gente sabe que, por exemplo, o atleta tem uma lesão, ele vai ter mais risco de ter algum tipo de transtorno mental. Isso é uma via de mão dupla. Transtornos mentais levam à lesão também. Eu vou te falar um caso, é muito comum tu ver isso na rotina. Por exemplo, um atleta está vindo jogando, está jogando bem, um atleta de ponta, de alto rendimento e tudo mais. De repente acontece um fator estressor grave na casa dele. Um problema sério com o familiar. Ele vai ficar mais tenso. E eu estou falando um fato que aconteceu, um exemplo real. Se lesionou. Uma semana depois, teve um estiramento, grau 2 na coxa. Recuperou, blá blá blá, a gente trabalhou, blá, blá, blá. Foi, passou 4 meses, teve uma outra situação, mais grave, pontual, passou uma semana, ele teve um grau 2 na outra coxa. Outro exemplo muito comum, lembrando, o atleta, muitas vezes, ele não sabe expressar o que ele sente. Ele não sabe falar, olha, eu estou um quadro, eu estou com uma tristeza, né? Parece que eu não consigo dormir, eu acho que eu me sinto angustiado, e isso me faz isso, isso. Ele não, muitas vezes não tem essa linguagem. Ele não vai, ele não é verbal. Ele tem um desempenho e tu vai ver através do desempenho, por vez dele, como é que ele está. Na tensão, ó, toda semana tá fadigada essa tua coxa, o que está acontecendo? Né? Tá com dor recorrente. Então, tu começa a identificar ali sintomas, né, de saúde mental que está somatizando. Parece que ele tem um bloqueio mental. Passa ali, vai pro corpo, bate, vai pro corpo, bate, vai pro corpo. Porque ele é acostumado a botar no corpo e resolver tudo com o corpo, vai somatizando, somatizando. São poucos atletas que falam muito assim do que sente, abordam, falam, conseguem, né? São atletas que têm um sofrimento mais mental, digamos assim. E tem outros casos também, né? Muito outros casos que tu vai vendo, por exemplo, o atleta tem uma competição, uma Copa importante no mês tal. Uma semana antes ele lesiona. Ah, não vai poder viajar. Tudo bem, tá tudo tratando. No outro mês tem uma grande competição, ele tá voando nos treinos. Chega uma semana antes da competição, lesiona de novo. Né? E daí os físicos te chamam e falam, ô Nicola, o atleta tal lá, poxa, sempre quando tem uma competição, acontece isso, 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 isso. Uhum. Então, tu vai falar com o atleta. O atleta acha que aquilo lá não tem nada a ver, é uma coincidência, né? Daí tu começa a avaliar aquele atleta. E tu começa a perceber que existe ansiedade pré-competição, tu começa a perceber que ele fica muito tenso. A tensão muscular, ela tem um lado, se tu pegares a fisiologia, né, quando tu fores estudar lá a fisiologia, músculo, tu vai ver que ela tem uma parte consciente e uma parte inconsciente. Uhum. Não é totalmente inconsciente. Se eu quiser fazer um esforço, eu faço, eu fico mais rígido. Isso é consciente. Só que às vezes eu estou relaxado, por exemplo, é clássico isso no consultório, essa dor aqui, estou tão tenso, né? Me dá uma cefaleia, uma dor aqui, né? Por quê? Porque fica contraído e tu não percebe, mas tu vai ficando mais tenso, mais tenso. Se eu for falando contigo, Frank, e começar a falar de um assunto que te toca e te gera algum desconforto, quando tu vê, tu já está contraído, tu não percebeu. Sim. Agora, se eu botar uma música tranquila,
começar a falar mais calmo contigo, quando tu vê, tu já tá tudo frouxo, assim, sabe? Uhum. Então, a musculatura, ela tem uma parte mais que se liga ao inconsciente, tem um controle, né? Digamos, uma parte mais primitiva do cérebro, Uhum. que é um controle, tu não está nem sempre flácido e nem sempre rígido. É um controle. Então, um atleta, quando ele tem um pouquinho mais de tensão muscular e ele mantém aquele ritmo de alto rendimento, vai aumentar a probabilidade de lesão. Se o atleta não está dormindo bem, vai aumentar a probabilidade de lesão. Se não está bebendo água, vai aumentar a probabilidade de lesão. E às vezes ele não está bebendo bem, não está dormindo bem por algum sintoma de ansiedade, um sintoma mais depressivo. Então, tu já começa a perceber antes sintomas que estão antes do transtorno e tu consegue, se tu intervir antes, tu consegue diminuir risco de lesão, fazer um trabalho junto com a equipe de fisioterapia e tu consegue aumentar desempenho. Né? Tem um estudo muito interessante que ele conseguiu identificar com 30 dias de antecedência as lesões físicas, Caramba. através do sono, do estudo do sono. O grau de sono do atleta. Ó, com 30 dias de antecedência, tu estudando o sono do atleta, tu consegue prevenir uma lesão muscular. Então, por que não usar essa ferramenta, né? Olha o custo que traz um atleta que está lesionado para uma equipe. Né? O desempenho cai da equipe, tem mais investimento, vai continuar pagando o salário um atleta que está em Caramba. recuperação. Então, assim, e tem na OMS, o Hélio gosta muito de falar nesse estudo, que tem um estudo que diz cada $1 que tu investe na saúde mental tem um retorno de $3. Sim. Assim, os estudos já apontam isso. Já estão apontando para isso. Então, existe uma certa tendência a não valorizar isso. Uhum. Por exemplo, eu vou chegar numa roda, vou falar isso, vou falar da importância da psiquiatria do esporte, uma roda de médico, de dirigente, começo a apresentar vários trabalhos, e isso, olha que legal. Todo mundo vai, nossa, isso é super importante, isso aí tem que ser e tudo mais. Uhum. Daí, tá, vamos lá, vamos fazer então. Sim. Daí começa, não, peraí, vamos esperar um pouco. Não, volta aqui semana que vem. Uhum. Eu tenho que ver com ele, não sei se vai dar certo. Pois é, o clube está passando por uma dificuldade aqui, eu acho que né, volta o ano que vem. Então, tu vê como é Sim. complicado, né? Eu acho que a psicologia do esporte ela está à frente, ela já passou um pouco dessa parte, assim, né? Olha, Não sei qual que é a tua opinião, Franklin. acredito que em parte, sabe? Quando a gente. Eu acho que algo que ajudou muito a psicologia foi muito a própria Lei Pelé em si, que os clubes formadores têm a obrigação de ter um psicólogo. Pelo menos um. Alguns, felizmente, já têm grupos com 5, cada categoria, tipo assim, a cada 50 atletas ali tem pelo menos um psicólogo, uma psicóloga, tem Isso é legal, estagiários. né? Então isso já é interessante, mas muito por questões de lei. Quando a gente pega um cenário que não tem essa obrigação, com clubes menores, tipo, principalmente se a gente coloca ali metade da série B, série C, série D, é ainda assim é um pouco complicado e é um cenário parecido com esse, de você leva para uma discussão com gestores, com treinadores, você leva um projeto, mostra a importância, todo o preparo de como eles podem ganhar tanto na saúde dos atletas como também em performance, e eles falam
que você acabou trazendo. Da mesma forma, agora no momento não dá, muito legal, mas a gente está com uns problemas, quem sabe no próximo semestre, no próximo ano, e fica para depois. Então, infelizmente, acontece muito isso, e é mesmo para a psicologia, que assim, dentro principalmente de grandes clubes, já está um pouco mais consolidado, está firme, mas para clubes menores, eu sou da região de Sergipe, então assim, aqui atualmente, em todos os clubes tem um que tem psicólogo. Então, já mostra esse cenário. E não é por questão de oportunidade. Eu mesmo, esse ano, eu levei um projeto para um clube, simplesmente assim, legal, mas nem responderam mais o e-mail nem nada. Simplesmente deixaram. E é isso, sabe? A gente tenta, levando pouco a pouco, oferece momentos de encontro, palestras, mas mesmo assim, às vezes, por uma mentalidade um pouco mais retrógrada, de não acreditar no trabalho, tanto da psicologia como também da psiquiatria, de entender a importância do cenário esportivo, acabam deixando para lá. Ainda é mais comum. Nós temos o exemplo da. Se a gente pegar no futebol, como a gente vem conversando, a gente tem o exemplo da Copa do Mundo, levantou muito Sim. essa questão. Por que não tinha um psicólogo lá? Tu vê que existe uma tensão emocional e eu acho que a informação, eu não sei, mas a informação é um, é um instrumento que vai aumentar desempenho, Uhum. vai prevenir um monte de fatores e que pode ajudar. Pode não, ajuda. Já está mais que comprovado do Sim. ponto de vista científico que isso traz benefício. E não é usado esse instrumento, entendeste? Uhum. Tem algo a teu favor que vai aumentar o desempenho da tua equipe, que tu, como técnico, vai poder usar como instrumento, porque ele é um instrumento do técnico, Sim. da equipe técnica. O psicólogo não, ou o psiquiatra não fica lá bangu, Justo. né? Ele faz parte de uma equipe. Uhum. E o técnico pode usar aquilo lá a favor dele. Exato. E não é usado. Uhum. Então, por quê? E, Por quê? Eu não consigo entender o porquê. Roberto, Eu não vou entrar no uhum. mérito do, de tentar imaginar o que se passou, mas é uma coisa que vai usar, que vai aumentar o desempenho e não é usado. Sim. Roberto, tem uma questão muito curiosa que eu realmente tenho até curiosidade de saber de onde surgiu. E já ouvi falar de alguns técnicos, assim, até conheciam que entendia a psicologia como quase um adversário dele dentro do clube. Como se o psicólogo quisesse tomar o espaço dele, que para ele, a mente dos atletas ali era uma responsabilidade dele. Ele entendia que assim, o psicólogo ia contra aquilo. Eu achei muito curioso de ouvir falar mais de uma vez sobre isso, assim, de casos do treinador não gostar. Então, assim, às vezes o É, jogador estava aberto à proposta, mas o treinador não, porque entendia que o psicólogo ia contra e não como você trouxe, né, de ser uma ferramenta para auxiliar ele, de ser mais um suporte ali dentro da comissão técnica para o propósito. é. Por exemplo, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, mais a função do psicólogo, pode, pode chegar para o técnico e falar, olha, eu identifiquei que esse atleta aqui, quando tu cobra ele de uma tal forma, o desempenho dele cai. Isso funciona para o atleta A, B e C. Para esse Uhum. atleta aqui, vai ter que encontrar um outro jeito. Talvez que tu possa usar para conseguir tirar mais dele. Olha, estou percebendo, e tu pode fazer os relatórios para o técnico. Olha, o time, eu percebo que esse time começa a entrar no jogo muito tarde. Depois que Sim. leva um, dois sustos. Isso, tu tem que falar para o técnico. Isso pode ser porque o time entra muito desfocado e tu pode usar esse instrumento antes da partida para o time já entrar mais focado. Excelente. Então, tu não vai chegar e fazer ações deliberadas dentro da Uhum. equipe.
Tu vai fazer parte de uma equipe técnica e tu vai Suporte, tudo. mostrar Uhum. pro. E daí o técnico vai falar: poxa, isso daí talvez eu possa utilizar, mas quem sabe tu faz desse jeito aqui? Vamos testar? Uhum. Vamos. E tu Exatamente. começa a fazer intervenções. E o, e o, e o técnico pode perguntar para ti: olha, aquele jogador eu percebo que ele pode mais. Nos treinos ele faz Uhum. isso e ele bate falta muito bem nos treinos. Por que, que no jogo ele não consegue manter o mesmo desempenho? Daí daí o técnico vai falar para ti: será que tu consegue abordar isso com ele e tentar melhorar isso? Sim. Tá. Então, eu acho que eu acho que existe talvez uma má comunicação aí, que da ação, acho que existe muito preconceitos, né, formados, e eu vejo isso muito na parte da psiquiatria, Uhum. porque a maioria das pessoas acha que o psiquiatra do esporte é um psiquiatra dentro de um clube, lá, fazendo diagnóstico, né, falando nessa análise. Não, Sim. no momento que eles percebem o que é um psiquiatra do esporte, eles, opa, levam como se fosse um susto, opa, Uhum. faz isso, né? Poxa, então vamos fazer. Daí eu consigo ter um aval. Mas parece que tem que educar, né? Uma coisa que eu falo muito com o Hélio, a gente tem que. Como é que a gente vai avançar mais? A gente tem que explicar o que a gente faz e mostrar para eles que a gente está do lado deles. Uhum. E assim, né, Franklin? A nossa dificuldade, tanto na área da psiquiatria e da psicologia, ela está muito porque o esporte ele é uma área muito das exatas, digamos assim. Uhum. O técnico sobrevive num clube se ele tiver resultado bom, se ele ganhar, se tiver uma porcentagem maior. Uhum. O atleta, ele carrega com ele um GPS que diz quantos quilômetros ele corre, quantos quilômetros ele foi para correr, o mapa de calor. Tu Sim. consegue aferir muitas coisas, né? E aumentar e diminuir. Poxa, se tu pegar um esporte lá, um esporte americano, um basquete, então tu fica louco. Eles têm um número de tudo, né? Então, quantos litros tu suou pro jogo, quantos quilos tu perdeu, quantas chances de gol, quantos laterais, qual que é o placar, os acréscimos, o número de público. Então, se tu parar para pensar, é um mundo completamente obsessivo, Por isso. um mundo de resultados, né? de renda, de valores, de quanto vai ganhar do patrocinador. Então, é muito número. Sim. Daí tu chega lá dentro do clube falando sobre sentimento, meu amigo. Exato. Daí os caras vão te olhar, tá? E aí, né? Então, assim, quando chegar dentro do clube, já tem instrumentos de aferição, né? Sempre bom. Tu vai ter que, tu vai ter que, tu vai ter que usar um pouquinho da, da cognitiva comportamental, por vezes, Uhum. tabela, mostrar estudos, dados. Chegar com um gráfico já faz um gráficozinho da ansiedade da equipe, assim, já chega, eles ficam felizes. Isso, então tem que entrar. O psiquiatra e o psicólogo, por vezes, ele lê o mundo através de questões mais subjetivas, né? Por vezes Uhum. não tão numérica. Sim. Vai ter que perceber isso, porque chegar com essa linguagem mais subjetiva dentro desse Sim. mundo mais obsessivo vai ser rechaçado. Uhum. E Roberto, um ponto interessante que você acabou trazendo aí, que até também queria estar perguntando o que você acha disso. A psicologia, assim, de maneira geral e no contexto esportivo, ainda tem certo preconceito. Então, até sempre quando eu vou dar uma palestra, tal, com uma equipe, fazer uma intervenção, em equipe nova, eu sempre começo brincando um pouco para perguntar o que eles entendem de psicologia, até porque realmente sempre trazem, minha mãe disse que é coisa de doido, meu pai disse que é quando a gente não está bem, a gente tem que ir atrás de psicólogo e acaba mostrando o outro lado que não é simplesmente quando a pessoa está mal. Também a gente trabalha em prol de saúde e também de performance.
Só que eu acredito que talvez para psiquiatria seja até um pouco maior isso também, né? Porque se psicólogos é coisa de doido, psiquiatria o pessoal já leva ao extremo, tipo, é um tá realmente É um passo, é precisando. um passo além da loucura. É. E no esporte, parando agora para pensar, acho que é muito além ainda, né? Porque, pô, olha, fulano foi lá no psiquiatra, já, eita, e agora? Sim, existe. Claro que toda ação do psiquiatra, assim, direcionada ao atleta, vai ser uma ação sigilosa, Uhum, vai respeitar o atleta. Mas quando o atleta ele percebe, e tu tem que educar o atleta desde as categorias de base, quando excelente. ele percebe que ele consegue falar sobre sentimento sem se sentir julgado e de uma forma livre e confidencial, e ele percebe o bem que aquilo traz a ele vai te procurar mais uma vez, mais uma e mais uma vez. E, e é muito legal quando isso acontece, porque tu vê a evolução do atleta e isso vai se transformando em desempenho, né? Então, e claro, vai ter atletas que vão ter resistência maior, óbvio, né? Mas existe esse preconceito, não só com o atleta, mas com todo o que compõe um atleta, e tu mesmo falou, né? Então, isso até dentro da nossa área existe um certo preconceito, Uhum, na área médica, na área, inclusive dentro da psiquiatria, tem psiquiatra que fala, não, eu dou remédio, quer conversar, vai conversar com o psicólogo, né? Eu dou remédio. Eu, assim, eu tenho eu, eu não sou muito exemplo para falar, porque eu me formei num lugar extremamente psicoterápico, digamos, com orientação analítica. Aqui em Porto Alegre existe muito essa, essa, essa questão mais da psicologia, mais da psicanálise, mais da orientação analítica. Digamos que é um núcleo, assim, então não é tão difícil falar isso entre os colegas psiquiatras. E, às vezes, a formação psiquiatra, que é o meu caso, tu já sai um psicoterapeuta. Trabalha muito isso além da medicação. Claro que existem lugares aqui que se fala mais da medicação, né? uhum. Mas eu, eu, eu já saí formado com uma linha de terapia, né? E existe muito esse preconceito aí. Por que eu vou no psiquiatra? Ou por que eu vou no psicólogo? Isso é coisa de louco, não preciso. A gente sabe que a psicoterapia está indicada a todos. Todos. Né? Tendo ou não problema, é indicado a todos. Quando a pessoa se permite falar sobre o que sente, sem aquela coisa do julgo, já traz inúmeras reflexões, já traz inúmeros fatos novos, né? E isso é muito terapêutico por si só. Excelente. É realmente, né, quando o atleta tem esse primeiro contato, principalmente o contato mais educativo, eu acho que aí está a importância de um trabalho, acho que tanto da psicologia no esporte, como da psiquiatria mesmo, e da própria medicina, além com a base, é de poder criar já desde ali da infância, adolescência, essa ideia de que, ok, esse profissional aqui está para me dar um suporte, né? Não está ali para ser mais um que vai me julgar em cima, uma pessoa que eu posso abrir emocionalmente, que eu posso estar buscando uma necessidade, que eu entendo que faz parte da minha preparação e que vai me ajudar a alcançar meus objetivos e ainda manter minha saúde, né? Eu acho que isso é o mais importante no trabalho, além da iniciação, digamos assim. É uma educação, tem que educar, uma psicoeducação, o atleta desde lá dos 13, 14 anos, já vai educando, já vai ensinando ele a falar sobre o sentimento que sente, já vai falando sobre uma coisa que é muito importante, que é a preparação mental, né? Tu vai ensinando para ele questões de
de ansiedade pré-competição, tu vai ensinando para ele o que ele pode fazer em diversas situações e ele já vai treinando na rotina. Isso com 13, 14 anos. Quando ele já tiver com 17, ele já vai ter um know-how, ele já vai saber um pouquinho mais, e ele vai aplicando. O que acontece, né, Frank? O atleta, intuitivamente, os de ponta, eles vão aprendendo instintivamente habilidades mentais. Uhum. E quando eles vão galgando uma escala maior, os atletas mais experientes vão passando o que eles sabem para esses atletas mais jovens. Sim. Ah, e existe, parece que tu vai aprendendo de uma forma mais, como dizer, né, uma forma mais prática sobre questões da saúde mental, e tu nem sabe que tu está usando uma técnica de muitos atletas, antes de cobrar uma falta, fazem aquela respiração do Cristiano Ronaldo, não nem sabem por que fazem, mas é porque o Cristiano Ronaldo faz, e Sim. daí eles começam a fazer e começam a pegar como hábito. Nem eles sabem que aquilo é uma respiração de limpeza, né? Que é antes de bater uma falta, antes de cobrar um escanteio, antes de entrar dentro de campo, que tu vai ver que os atletas fazem isso para começar a ver no atletismo, antes de fazer uma pirueta lá, tu faz aquela respiração, antes de começar uma luta no judô, tem aquela respiração. Então, tu vai ensinando para o atleta coisas que eles fazem quase rotineiramente, eles não percebem que é uma habilidade, que isso é uma técnica, tu vai ensinando isso para eles. Né? E isso, eu acho que tu ganha muito o atleta falando sobre questões de preparação mental. Sim. Né? Como ter maior desempenho e enfrentar as ansiedades. E ali ele vai fazendo, ele vai falando, poxa, tem ansiedade mesmo, o que eu posso fazer? Será que é boa aquela técnica de visualização? Eu vou tentar fazer, daí na outra semana eu já volto, poxa, eu fiz, como é que eu... Então ali nessa conversa tu já vai falando sobre outras coisas, já vai puxando, já vai identificando. Uhum. Então, tu vai educando o atleta. Sim. Óbvio que ele vai chegar lá na frente, né? E os atletas de ponta mesmo, os que vão chegar lá e você eles buscam tudo que pode melhorar o desempenho deles. Eles têm uma personalidade esportiva. Eles vão, né, eles intuitivamente vão buscando, vão buscando, vão buscando. Que são a minoria. São Legal. a minoria. E, Roberto, até para a gente finalizando, eu queria fazer uma pergunta relacionada a qual a sua perspectiva sobre os próximos 10 anos em relação à psiquiatria no esporte. Olha, daqui 10 anos, eu acredito que vão ter mais colegas interessados nessa área. Uhum. Até porque hoje está se formando bastante psiquiatra, né? E cada um vai tentar procurar um nicho, vai haver mais interesse por subespecialidades dentro da psiquiatria. Eu imagino daqui 10 anos muito mais próximo, ou já, de fato, uma subespecialização. Legal. Eu acredito que vai ser mais abordada dentro de congressos, os colegas da psicologia vão ter um entendimento melhor sobre isso, né, e vão saber usar melhor. Sim. Um atleta que vai ter algum problema dentro de um clube, em vez de ele ser direcionado já para um psiquiatra mais convencional, mais clínico, ele vai ser mais direcionado para um psiquiatra do esporte. Eu vejo os clubes com maior interesse nessa área, né, porque e eu vejo, por exemplo, no futebol, por exemplo, naqueles cursos de preparação de esportistas lá, de técnicos, né, dentro da CBF, já se falando mais sobre Legal. isso, os congressos de psiquiatria, eu acho que vai ter um avanço, sim, Uhum. porque é tão óbvio, a gente não pode lutar contra o óbvio, né? Então,
nós estamos num momento um pouco mais delicado, que a gente tem que dar um peitaço, como diz o gaúcho aqui, né? Tem que entrar e mostrar e vamos e tudo mais. Uma coisa que ajuda bastante para se alguém tiver interesse na área da psiquiatria do esporte é fazer uma pós ou uma especialização em medicina do esporte. Legal. Porque a gente vai conseguir adentrar nos clubes, conseguir adentrar no esporte Sim. com, digamos, mais facilidade. Uhum. Tu vai ter uma atuação ali também diferente da psiquiátrica, né? Tu já vai conseguir diagnosticar, já vai saber mais sobre desempenho, vai saber mais sobre lesão, tu vai Uhum. poder participar de eventos esportivos. E daqui a pouco tu pode encontrar ali dentro algum nicho para te aplicar as técnicas da psiquiatria do esporte. Eu acho que é um, é um jeito de tu adentrar. Sim, interessante. Porque supre a necessidade, né, dos clubes terem um médico do esporte ali, como você mesmo trouxe, né? Sempre tem alguns jogos, sempre tem um acompanhamento ali. E até em competições, isso já aconteceu. Eu acompanhava um time pequeno, então assim, a gente foi para uma competição que era a Copa São Paulo, eu acompanhei a equipe durante os 20 dias que ficamos por aí. E sempre tinha um médico, e normalmente era um médico da outra equipe, que era uma equipe maior, que ele assinava por a gente também, ficava responsável pelos dois, as duas equipes. Então, nessa estratégia, de certa forma, entra como médico do esporte e pouco a pouco vai ganhando espaço ali para trazer a É, psiquiatria também, né? e tu tá ali dentro do vestiário, tu tá ali na concentração, tu tá ali na viagem, tu vê, tu tá no ambiente, né? Sim. O setting dentro da psiquiatria do esporte é no evento esportivo, não é no consultório, é na atividade esportiva é o setting. É ali que tu vai trabalhar, é ali que acontece. Então tu vai estar ali junto, né? Então, nos outros países, Estados Unidos, Europa, o psiquiatra ele está ali já. Legal. Para nós entrarmos hoje, para estar nesse setting, nós vamos ter que também mergulhar um pouco na medicina do esporte. É, digamos, que a gente tem que fazer esse percurso aí para estar ali. Legal. Interessante. Muito bom. Roberto, muitíssimo obrigado. Adorei bater esse papo com você hoje. Aprendi muito. Tô com mais consciência agora do que é a psiquiatria do esporte. Inclusive, na minha lista de leituras tá esse livro aí que eu só dei uma olhada nele, que é do Hélio, né? Do Hélio Fadel. Isso. Esse ano provavelmente eu vou estar lendo ele, mas É esse para livro entender um aqui. pouco mais. Psiquiatria do esporte. É, é um livro muito bom. O Hélio traduziu, né? Uhum. E, e ele escreveu um capítulo muito bom sobre futebol, né? E todo mundo que gostaria de ter acesso à psiquiatria do esporte, né? Um médico, psiquiatra que está interessado nessa área, sugiro nesse livro aqui, né? O meu amigão Hélio. Excelente. E é isso, Roberto. Ah, Muito e obrigado. também me seguir no Instagram lá, que eu tenho bastante material direcionado à parte da psiquiatria do Esse aqui, esporte. né? Psiquiatria do esporte. Psiquiatria do É esse mesmo. esporte mesmo. Isso Excelente. aí. Recomendo muito. O pessoal que está assistindo, segue lá também, tem bastante conteúdo já que o Roberto vem produzindo. Roberto, muitíssimo obrigado e uma boa noite. Franklin, uma boa noite. Foi um prazer conversar contigo. Então, querido, tá? Muito obrigado. Obrigado pelo papo e estou sempre à disposição. Agradeço. Pessoal que assistiu até agora, pessoal que viu a gravação, muitíssimo obrigado e até o próximo. Ah, e preciso mandar uma mensagem antes, né, de chegar em casa. Um beijo para minha esposa nesse Dia das Mulheres aí. Excelente. A Vika, te amo. Pronto. Pronto. Ela tá aí. Roberto, tchau, tchau. Até mais, valeu.